Doentes de Amor, ou Big Sick, dirigido por, como é o nome do rapaz, Michael Showalter, e protagonizado por Kumail Nanjiani, difícil a pronúncia, aí do Silicon Valley, uma série que eu gosto bastante, já falei aqui, um dos meus atores favoritos lá. O filme acompanha a vida de um paquistanês, no caso é até uma autobiografia, ele mesmo, o ator principal, vive ele mesmo, e ele que escreveu o filme, então é meio que uma autobiografia das dificuldades que tem de viver aqui no Ocidente, com a cultura dele, ou melhor, nem trazendo tanto a cultura dele, o filme discute o fato de alguém de outra cultura querendo tomar a cultura do Ocidente como sua e viver com isso, viver 100% com isso, seja na vida amorosa, seja na vida profissional, uma vez que ele tenta fazer o stand-up comedy, algo extremamente aí americano, né? Um tipo de comédia extremamente americano. Conhece uma garota que não é paquistanesa e a mãe dele fica tentando colocá-lo para garotas paquistanesas aí para que faça um casamento arranjado e permaneça, faça com que a cultura prospere e tudo mais. É um filmaço, é um filmaço. É muito íntimo porque o próprio Kumail quem escreve o filme. Então é impossível ser diferente, é impossível que ele não seja íntimo. Tudo ao redor, não só a narrativa, mas a parte técnica, tudo, absolutamente tudo, fotografia, trilha, tenta deixar o filme bem íntimo, um filme cada vez mais íntimo, um filme seu, um filme meu, mais um filme sobre a cultura de outro, sobre a vida de outro. A fotografia aposta em câmera livre, sempre livre, câmera à mão, um pouquinho tremida aqui. A fotografia se deixa, o diretor de fotografia se permite errar alguns quadros, errar alguns focos, porque faz sentido uma vez que está sempre buscando aí a naturalidade. O filme é comédia, tem elementos de comédia e tem elementos de drama. Ele equilibra muito bem o drama e a comédia. Você pode identificá-lo até certo ponto como comédia e depois até certo ponto como drama, porque quando está de um lado não fica querendo ser o outro lado e vice-versa. Ou seja, quando se assume drama, vai fundo no drama. Quando se assume comédia, vai fundo no gênero comédia e utiliza os dois, tanto o drama no lado da comédia para dar alguma equilibrada e a comédia do lado do drama para dar outra equilibrada, só que para outro gênero. Um filme muito inteligente, de roteiro muito inteligente, super equilibrado. A trilha sonora aposta em silêncio. Dificilmente você vai ver uma música falando mais do que a cena em questão. Então, se uma cena vai ser triste, como tem cenas tristes nesse filme, diga-se de passagem, ela vai ser triste por ela em si. A trilha sonora não vai subir uma trilha épica, porque isso não existe na vida aqui comum, na vida tradicional. Acho que a grande ideia do filme, e a melhor coisa que dá para se extrair dele, é como a gente é apresentado a uma outra cultura por vários aspectos. A gente tem um aspecto do americano para com a cultura dele, do paquistanês, ele é muçulmano, né? A família dele para com ele e ele para com todos, sobretudo para com a namorada, no caso a Emily, vivida pela Zoe Kazan, que também entrega muita naturalidade. Me chama a atenção, vou procurar ele aqui, o personagem que faz o pai dela. Me chama muita atenção esse ator, porque se o filme tá sempre falando de intimidade, naturalidade e tudo mais, esse é o mais natural de todos. As piadas que o texto deu pra esse cara e a forma como ele trata o texto que foi dado, não tem como ser mais natural, não tem como ser mais cotidiano, mais comum. Gosto como as críticas estão intrínsecas, existe crítica para a família paquistanesa e existe crítica para a sociedade americana quase que como um todo. Tudo muito sem precisar chocar, sem precisar estar jogando na cara. E aí ele vai pegando essa intimidade e criando vários espelhamentos, vários espelhamentos. O filme debate um pouco de casamento arranjado por conta da cultura lá dos paquistaneses. Só que você vê o casal, os pais deles são ótimos, são excelentes, não brigam. Pelo menos nas câmeras, né? Não brigam, não tem discussões muito fortes. Então o pai e a mãe ali, por mais que tenham vivido um casamento arranjado, que gera um preconceito em muita gente de que casamento arranjado, então é de qualquer jeito. E não é, né? É um casamento que parece bem perfeitinho, digamos assim. Por outro lado, a família ocidental aí, que teve um tradicional pra gente, né? Mas teve um método tradicional de se conhecerem, de noivarem, de casarem, e daí eles estão brigando, estão sempre em atrito, e a gente vai descobrindo algumas coisas aí do casal e do casamento que mostra que não são tão perfeitos assim. Existe outro espelhamento que é o lance, o casal, os pais dela, perfeito, cara.
Os pais dela são perfeitos na história. Ajuda a contar a história dele, inclusive dele, do relacionamento dele com ela, com a Emily. O que é que acontece? Eles estão discutindo a diferença, porque ele não pode falar para a família que tá namorando uma branca, um ocidental e uma branca. E ele se vê envolto a grande dificuldade por conta disso. Só que os dois brancos, né, no caso, que são os pais dela, também tiveram problemas no começo de não poderem contar certas coisas um pro pai do outro lá por vergonha ou por falta de aceitação à família, mostrando exatamente o que o texto do filme abre logo no início. Logo no início ele abre com um texto dizendo que ele é do Paquistão, diferentemente a despeito do cricket, disso, daquilo outro, as culturas não são tão diferentes assim, e realmente não são. Você consegue, por mais que você esteja aqui no Brasil, você consegue se conectar com o Kumail, você consegue se conectar com os 3 casais, são 3 casais que são apresentados lá, você consegue se conectar facilmente. Pontos negativos, eu não gosto da dupla lá de amigos dele, mas é o Bo Burnham, que inclusive tem um stand-up comedy sensacional dele no Netflix, que é o CJ, e a Mary, que é feito pela Aidy Bryant. Então, essa dupla, eles às vezes parecem existir porque tem que existir na história dele, mas é muito mal utilizada em tela, poderia ser mais utilizada para fazer o personagem pensar alto, o personagem falar um pouco mais o que está pensando e deixar a gente cada vez mais interessado no Kumail. O filme às vezes vira muito rápido, tá aqui numa coisa e rapidamente vai para outra locação. Talvez algumas cenas aí de transição fizessem um pouquinho mais sentido. E a trilha sonora, de vez em quando aparece, deveria não existir, simplesmente não existir. Afinal, não trilha também é trilha. Vamos lá para a nota. Para Doente de Amor, eu vou dar 4 estrelas. É um filmaço super efetivo. Com certeza, muita gente vai se identificar, por mais que seja uma história distante, uma história tão longe da nossa realidade, mas com problemas tão próximos. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá dislike, comenta aqui embaixo e dá a sua opinião sobre a minha opinião e também a sua opinião sobre The Big Sick, Doentes de Amor. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau.